Belém, Pará, 15 de agosto de 2014. Praça Batista Campos. Vamos realizar uma nova biografia no dia da adesão do Pará, em que se comemora a adesão do Pará à independência. O título da biografia é Miguel de Cervantes e a sua obra imortal, de autoria de Donald Curros Piche. No centro da Espanha, estendida sob o céu como um enorme livro aberto, encontra-se a planura da Mancha. Se não fosse a presença de algumas aldeias e de uns quantos pastores com os seus rebanhos, esta grande extensão de terreno que vai desde os montes de Toledo até a Serra de Cuenca e da Alcarria até a Serra Morena, daria a impressão de estar vazia. Mas quem conheça a obra de ficção mais lida do mundo não terá essa sensação. Pelo contrário, descobrirá que a Mancha está povoada por aquelas mais de 600 personagens que desfilam pelas páginas do primeiro grande romance que se escreveu, o engenhoso fidalgo Dom Quixote de la Mancha. No entanto, continuam a ver-se na planura os mesmos moinhos de vento, várias vezes centenários, que o imortal cavaleiro da triste figura confundiu com gigantes. Cheio de glorioso entusiasmo pelas grandes façanhas, o cavaleiro, dominado pela loucura, meteu esporas ao seu velho Rocinante e arremeteu contra eles, para sair projetado pelos ares. Moinhos de vento, dizemos nós, hoje, para nos referirmos a inimigos fantásticos ou imaginários. E o próprio nome do fidalgo entrou no vocabulário de todas as línguas como sinônimo de idealismo. O incidente dos moinhos de vento é um entre centenas, entre parênteses, penosamente verdadeiros uns, verdadeiramente penosos outros, que enchem esta obra, autêntica Bíblia da humanidade. Do princípio ao fim, palpita nela a veia da sabedoria filosófica, a única recompensa real que a vida ofereceu ao autor Miguel de Cervantes y Saavedra. Ainda hoje podemos ouvir o seu riso franco ao descrever-se a si próprio, na época em que compunha a sua obra imortal, rosto aquilino, cabelo castanho,
fronte lisa, olhos alegres e nariz adunco, ainda que bem proporcionado. Barbas agora de prata, mas que ainda não há 20 anos foram de ouro. Grandes bigodes, boca pequena, apenas 6 dentes, e mesmo estes em mau estado e mal distribuídos. Estatura mediana, tez viva, mais branca do que morena, um pouco curvado de costas e não muito ligeiro de pés. Miguel de Cervantes veio a este mundo no ano de 1547, na antiga e linda cidade universitária de Alcalá de Henares, perto de Madrid. Durante a sua infância, a família teve de mudar-se para Valladolid, Sevilha e Madrid, porque o pai do futuro escritor não possuía outros bens além de um brasão. O ofício de cirurgião não lhe proporcionava clientela lucrativa. A primeira recordação de infância do jovem Miguel foi a imagem de seu pai levando objetos de casa para o penhorista. Outra também de seu pai, ao ser preso por ordem do alguazil e depois encarcerado por dívidas, deixando as filhas Andréa e Luísa e 2 filhos pequenos a chorarem de fome no mais pungente abandono. De qualquer forma, o jovem Miguel pôde ir para a escola e até, talvez, estudar na Universidade de Salamanca, enquanto servia de criado a estudantes ricos. O romancista, no entanto, aprende o ofício através da observação da própria vida. Miguel conheceu a vida tal como ela brota das ruas da cidade, amarga, inesperada, cheia de rivalidade. No teatro, onde gastava o pouco dinheiro que podia arranjar, aprendeu como se apresenta a vida quando, transformada em arte. Descobriu a magia da ficção que permite criar uma verdade maior do que a própria realidade. Aos 25 anos, Cervantes só tinha sonhos de glória. Foi para a Itália, onde a Espanha mantinha, ao tempo, importantes guarnições, e alistou-se no exército. Viu-se, finalmente, bem vestido no seu uniforme militar, flamante como um galo, e, pela primeira vez, comeu com regularidade. Estes tempos de soldado dariam vida a muitas das suas páginas, nas quais se deliciaria a recordar as proezas de então, o vinho italiano, as lindas mulheres. Durante esses anos, conheceu também as agruras da guerra. Nessa época, os agressores eram os turcos e todos os cristãos corriam perigo. Em 1571,
uma poderosa esquadra turca avançava em direção ao ocidente, através do Mediterrâneo. Solimão II, sultão da Turquia, queria tirar a Roma a cruz de São Pedro e substituí-la pelo Crescente. A Espanha mandou uma esquadra comandada por Dom João da Áustria, entre parênteses, meio-irmão do rei Filipe II, para se unir à de Veneza e à dos Estados Pontifícios. Num dos barcos daquela esquadra seguia o jovem Miguel Cervantes. Foi em Lepanto, perto das costas da Grécia, que as frotas dos aliados cristãos se encontraram com a esquadra turca numa das mais sangrentas batalhas navais da história. 8.000 cristãos e 25.000 turcos morreram em combate corpo a corpo, espada contra alfange, sobre as cobertas bamboleantes dos barcos, que se afundavam uns atrás de outros. Ao iniciar-se a batalha, Cervantes jazia no porão, atacado de paludismo. Imediatamente acorreu à coberta. Um momento depois recebia 2 tiros no peito, enquanto uma terceira bala lhe destroçava o braço esquerdo. Foi, apesar de tudo, um dos primeiros que saltaram a abordar o navio turco mais próximo. Naquele dia, o Crescente transformou-se num crepúsculo cor de sangue. Foi a hora mais gloriosa da Espanha e aquela de que mais se orgulhava Cervantes. Em 1575, Miguel Cervantes abandonou a Itália e embarcou para a Espanha, cheio de ilusões. Levava consigo uma carta de recomendação de Dom João da Áustria para o rei Filipe e acreditava firmemente que aquele documento era seguro penhor que havia de proporcionar-lhe um bom lugar na corte. Mas os infortunados viajantes foram assaltados por piratas berberes e levados cativos para Argel. Uma vez ali, Cervantes livrou-se de remar nas galés por causa do seu braço mutilado, mas passou a ser propriedade, desculpe-me. Uma vez ali, Cervantes livrou-se de remar nas galés por causa do seu braço mutilado, mas passou a ser propriedade de Dalimame, um cristão renegado que se fizera pirata. Quando o seu astuto dono leu a carta que Cervantes transportava, deduziu que o seu prisioneiro era pessoa de grande importância e ordenou-lhe que pedisse à Espanha um vultoso resgate. À medida que os meses iam passando, Miguel via morrer os seus companheiros nas masmorras. Foi testemunha da maneira
como as raparigas eram expostas para a venda nos mercados. Assistiu a flagelações e torturas e pôde contemplar os corpos pendurados dos que tinham tentado fugir. Apesar de tudo, foi o amparo e o chefe dos seus companheiros de cativeiro. Muito lutou para evitar que eles desaparecessem. Apesar de tudo, foi o amparo e o chefe dos seus companheiros de cativeiro. Muito lutou para evitar que eles desesperassem e organizou, por mais de uma vez, revoltas e motins para tentar recuperar a liberdade perdida. De todas elas saiu vencido. Um dia condenaram-no à morte, e foi a sua própria coragem que lhe salvou a vida. Os mouros eram cruéis, mas admiravam a verdadeira valentia. Quando Cervantes, de pé perante o seu dono, de cabeça erguida e em ar de desafio, se confessou o único culpado das malogradas tentativas de fuga, resolveram perdoar-lhe. Cervantes teve de sofrer 5 anos de cativeiro antes de sua família em Espanha pudesse juntar o dinheiro necessário para o resgate. Quando finalmente foi posto em liberdade, levou consigo uma declaração assinada por mouros e cristãos, segundo a qual nunca nenhum cativo tinha mantido tão indômito aprumo. Em 1580, Cervantes beijou finalmente a terra de Espanha para verificar como o mundo se esquece depressa de um veterano de guerra mutilado, enquanto esperava em vão, ano após ano, a merecida aceitação da nobreza. Cervantes decidiu escrever. Desta primeira tentativa resultaram apenas obras incaracterísticas, num estilo rebuscado, artificial. A sua novela de tema pastoril, a Galateia, enferma desse defeito. Aliás, a sua primeira obra proporcionou-lhe somente o dinheiro necessário para comprar o trajo da boda e mais 100 ducados, com que dotou a noiva, a jovem Catalina de Palácios Salazar e Vosmediano. Esta levou como dote algumas vinhas e olivais, umas quantas colmeias e a sua participação na exploração agrícola na casa de família. Um bom partido para um jovem camponês, mas o marido de Catalina
tinha quase o dobro da idade dela e queria ser escritor. Cervantes levou a mulher para Madrid. Ela, porém, sentia-se profundamente infeliz na companhia boêmia de atores, escritores e empresários. Enquanto o casamento ia fracassando, Cervantes esvoaçava como uma borboleta ofuscada em volta da chama deslumbrante do teatro. As suas obras dramáticas rendiam-lhe dificilmente o dinheiro com que se aventurava a escrever outras. Escreveu, assim, umas 20 obras, das quais nenhuma alcançou verdadeiro êxito. Apareceu então, no mundo teatral, certo jovem autor chamado Lope de Vega, que conseguia escrever em 24 horas um êxito de bilheteria. Cervantes viu-se obrigado a abandonar o teatro, cheio de mágoa e de despeito. Foi então que, segundo ele mesmo nos conta, abandonou a pena, disposto a aceitar qualquer emprego que lhe oferecessem, e aconteceu ser o de cobrador de impostos. Foi também encarregado de reunir provisões para a armada invencível que Filipe II se dispunha a enviar contra a Inglaterra. Espanha canta já vitória, escreveu Cervantes, cheio de júbilo e, ardendo de patriotismo, arrancou as vilas e aldeias dos arredores de Sevilha. Sem sombra de compaixão, as suas reservas de trigo, azeite, vinho e carne de porco. Passado pouco tempo, porém, Cervantes acabou por ser preso, ainda que não restassem dúvidas quanto à sua honradez. O certo é que as contas que deveria apresentar se encontravam muito confusas. Julgado e absolvido, acabou por ser posto em liberdade, depois de lhe ter sido imposta uma multa de 6.000 reais. Preocupado com a segurança das grandes quantias provenientes das contribuições cobradas, depositou-as na casa de um banqueiro sevilhano que, passado pouco tempo, abriu falência, e Cervantes foi de novo parar ao cárcere. Aprendeu na cadeia a gíria dos ladrões e dos assassinos. Deixava fugir através das grades da prisão a sua fantasia, que vogava sem cessar pelos caminhos brancos e soalheiros da cálida Andaluzia ou Andaluzia. Aqueles caminhos
em que tinha encontrado a humanidade. Atores ambulantes, príncipes da igreja, mouros desterrados que regressavam, cobertos por um disfarce, raparigas atrevidas que se vestiam com roupas de homem, moços do campo que iam para a cidade, ciganos negociantes de cavalos, arrieiros que se embebedavam, companheiros todos eles de um par de léguas de caminho, de uma ou duas páginas do livro que ia crescendo no coração de Cervantes. Quando saiu da cadeia, sentia-se preparado para realizar a grande obra da sua vida, e a Espanha estava finalmente disposta a escutá-lo, pois também ela tinha aprendido. A chamada Armada Invencível tinha ido para o fundo do mar. Com ela extinguira-se, a romântica fé da Espanha ser a predestinada salvadora do mundo. Tinha chegado a hora de sarar, com o riso ingênuo, a ferida do orgulho. Era a altura de o velho e fantástico cavaleiro aparecer, cavalgando pelo horizonte da Mancha, levando à cola o seu fiel escudeiro, Sancho Panca, montado num jumento. Das sombras que rodeiam este pobre escritor de 58 anos de idade, surge a parelha imortal, e com ela centenas de personagens, nenhuma absolutamente boa, nenhuma absolutamente má, mas todas elas humanas. Dom Quixote é um velho, só pele e osso, que à força de ler livros de cavalaria chega a acreditar ser ele o último cavaleiro andante da cristandade e que a sua missão é deixar a aldeia para desfazer agravos, resgatar donzelas, matar gigantes. Põe-se a caminho, vestido com uma armadura enferrujada e montado numa pileca fraca e escancelada, que para ele é um puro sangue de batalha. Na mente do alucinado e valoroso Dom Quixote, tudo o que o rodeia se transforma em romance, reticência. Qualquer moça grosseira, de nariz chato, é uma delicada donzela. Uma pousada é um castelo. Um rebanho de ovelhas é um exército sarraceno a postos para o combate. Ainda que Sancho veja as coisas como realmente são, segue o seu senhor com lealdade, levantando-o de cada vez que ele é lançado por terra. Quando principiou este romance,
Cervantes tinha apenas em mente ridicularizar os disparatados livros de cavalaria, tão lidos em Espanha, mas o mundo regurgitava de tanta loucura que o autor não tardou a encorajar os desvairados feitos do seu cavaleiro. As ilusões vãs, a falsa grandeza, o otimismo sentimental estouravam como bolsas de salão picadas pela lança do riso. A pena de pato, bem trabalhada, voava sem cessar sobre o papel, enquanto soava do outro lado da porta o tagarelar constante das mulheres da casa. As duas irmãs de Cervantes, já idosas, a sobrinha dedicada, a filha rebelde e Catalina, a esposa, sempre leal ao marido que nunca lograra compreender. Nem todas elas juntas, nem mesmo os credores que constantemente lhe batiam à porta, conseguiam alhear o escritor do seu trabalho. A história que escrevia tinha-se apoderado do seu ser. O engenhoso fidalgo Dom Quixote de la Mancha foi publicado pela primeira vez em 1605 e a